Querido Deus, nosso Pai, Teu Filho vai ministrar a Tua palavra neste momento, Senhor. Usa ele nas Tuas mãos como um canal de bênção para a Tua igreja nesta noite. Abençoa conforme tens feito, Pai. Usa nas Tuas mãos mais uma vez. Deus Santo, em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Eu cumprimento a todos os irmãos, a todas as irmãs, em nome do Senhor Jesus. Muito amor, muito carinho que recebi o convite feito pelo irmão Colorete. Agradeço ao pastor da igreja, ao irmão Mauri, pela oportunidade, a cada irmão, a cada obreiro. Estamos aqui nesta noite não para ouvir quem vai falar, não para ouvir quem vai louvar, mas aqui nos colocamos para ouvir a palavra do Senhor e a presença de Deus em nosso meio. Abra a tua Bíblia junto comigo, irmão, no tema da campanha, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 45. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 45. Amém, meus amados? Glória a Deus. E assim nos diz a preciosa palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pode tomar o vosso assento. Meus queridos e amados irmãos, o texto do qual a palavra nos faz menção para esta noite, ele nos fala de um servo do Senhor. Um servo do Senhor que estava então num lugar apaziguando as ovelhas, enquanto seu pai então o chama e lhe diz que levasse então alimento ao campo, a batalha aos seus irmãos. E no momento que aquele servo vai levar o alimento, ele vê um homem, um filisteu, um homem muito forte, muito alto, que se levantava contra o povo escolhido por Deus, contra o povo de Deus. Mas existia algo de diferente na vida de Davi. Não era a sua pequena estatura, não era a sua fraqueza, mas era a fé na palavra do Senhor que levava o Davi até ali. Algo existia sobre a vida dele, a unção do Espírito Santo. E esse algo que existia sobre a vida de Davi é algo que tem que existir sobre a minha e sobre a tua vida. A leitura do qual o título nos coloca para essa noite, ela nos diz que o inimigo ele vem contra mim com espada, ele vem contra mim com lança, ele vem contra mim com escudo, mas eu, porém, o servo de Deus, o soldado do povo de Israel nos dias de hoje, eu vou contra o inimigo, não é de qualquer jeito, eu vou contra o inimigo, contra aquele que afronta o meu ministério, contra aquele que afronta a minha casa, contra aquele que afronta a minha família, contra aquele que afronta os meus filhos, não em nome de um Deus qualquer, não em nome de
a Saul. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Deus me mandou aqui para trazer uma coisa a vocês, uma palavra. Não desfaleça o teu coração por causa de inimigo nenhum. Não desfaleça o teu coração por causa de doença, por causa de obstáculo. Não desfaleça o teu coração por conta das dificuldades. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que Deus, Ele nos amou e nos criou. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus venceu o mundo. Tem bom ânimo. Deus venceu o mundo por amor a mim, a você, a tribulação, o sofrimento, a dor e a angústia. Do que mais temos medo? O que é que te aflige? O que é que desfalece o teu coração? Qual é a preocupação sobre a tua casa? Nos dias de hoje tem se dado mais ouvido ao inimigo do que aquilo que Deus tem falado. Mas aqui, a palavra de Deus, ela nos explica. O povo passa por dificuldade, passa. O povo passa por afronta, passa. O povo passa por guerra, passa. Mas aquele que passa, eleva os olhos ao monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. A esse não é derrotado. Porque o propósito de Deus não é derrotado. Aquele que tem aliança, aquele que tem chamada, não fica pelo caminho. Porque a palavra do Senhor, ela diz: passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará em vão. O que é que Deus tem falado na tua casa? O que é que Deus tem falado ao teu ouvido, ao teu coração? Não desfaleça, não tema. Estamos na quinta noite da campanha da vitória. O que é que tens colocado sobre o teu coração, sobre a tua casa? Problemas? Creia no Senhor. Aguarde no Senhor. Versículo de número 39, a palavra de Deus, ela nos ensina. Davi cingiu a espada sob a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou tudo sobre si. A espada e a armadura que a palavra de Deus nos diz no versículo de número 39, ela não nos fala de algo feito por Deus, mas ela nos fala de algo feito pelas mãos do homem. E sabe o que quer dizer Deus para mim, para você nessa noite? Maldito o homem que confia no outro homem. A armadura que a palavra do texto, ela nos diz aqui, ela não nos fala de uma proteção de Deus, mas ela nos fala de uma proteção feita pela mão do homem, algo que é enganoso. Davi aqui está nos dizendo: não andemos nós nos dias de hoje revestidos com uma armadura que não é de Deus. Não andemos nós nos dias de hoje somente na capa. Não andemos nós nos dias de hoje a brincarmos de ser crente. Porque o diabo está a lançar as mãos muito entre vós. Mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Ao chegar a hora, muitos assim dirão: Senhor, não profetizei eu em teu nome, não glorifiquei eu em teu nome, não expulsei demônios em teu nome. E Deus assim irá falar: aparta-te de mim, vós os quais praticais a iniquidade. O que tenho eu praticado na minha casa? O que tenho eu praticado perante aos meus filhos, perante ao meu trabalho e perante a qualquer lugar onde eu coloco a sola dos meus pés? Porque eu não tenho que ser crente só mesmo aqui dentro, mas eu tenho que dar exemplo lá fora. É no meu trabalho, na minha família, em qualquer lugar onde eu coloco a sola dos meus pés. Ali ninguém tem que ver ao irmão Leandro, mas ali tem que ver a um servo do Senhor. Porque vós sois luz a este mundo que passa por dificuldade. Vós sois o sal que tempera este mundo cheio de amargura. Deus me traz aqui nessa noite para dizer para você e para mim que a minha e a tua vitória não está na mão de uma outra pessoa, mas a minha e a tua vitória estão em nossas mãos. Em nossas mãos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós mesmos. Nós mesmos. Eu mesmo atraso a minha vitória.
de número 40. Tomou Davi seu cajado na mão. Quando a Bíblia fala que tomou Davi o seu cajado, a Bíblia não fala de um pedaço de madeira, mas a Bíblia quer nos falar que Davi tomou em suas mãos um instrumento de bênção, a palavra do Senhor, aquilo que nos dá defesa, aquilo que nos traz amor, aquilo que nos ensina uma doutrina. E que doutrina é essa, irmão Leandro? É a doutrina que nos leva à nova e eterna Jerusalém. Porque Deus não vai aceitar de qualquer jeito. Louvado seja Deus. Não é de qualquer jeito. O cajado que o texto nos fala, ele nos faz um símbolo, um sinônimo de autoridade de Deus. Algo que Deus coloca sobre a minha e sobre a tua vida, para que nós tenhamos a autoridade, não a nossa, mas a autoridade daquele que nos enviou, de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele pega um servo e leva esse servo a um lugar, a um deserto. Mas Deus já sabia onde o Espírito Santo ali ia levar aquele servo. E Deus pergunta para aquele servo: o que é que você vê? E ele diz: eu não vejo nada. E Deus pergunta de novo: o que é que você vê? Eu não vejo nada, senão um vale de ossos secos. Ora bem, meus amados irmãos, um vale de ossos secos é aquele lugar que você olha e muitas das vezes você não vê nada senão sofrimento, dor, angústia, tristeza, limitação e algo que não pode jamais haver na minha ou na tua vida: a falta da fé. Amém. Mas então, quando Deus leva aquele servo dele até aquele lugar, Deus diz para ele: o que é que você vê? E ele diz: eu vejo um vale cheio de ossos secos. E aí a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo de Deus, o anjo Deus falando, ele diz: profetiza. Profetiza. E naquele momento ninguém começa a profetizar, mas não em nome de um homem ou crendo naquilo que o homem pode fazer, mas crendo naquilo que Deus tem para mim e para a tua vida: o propósito, a aliança, a salvação, o mistério, a vida eterna. Deus tem para mim e para você a multiplicação que a palavra nos diz, não só de pão e de peixe, mas de tudo que nós precisamos. E então ele começa a glorificar, ali a glorificar. Ele começa a então orar e clamar em nome do Senhor. E aquele vale que antes olhava e não via nada a não ser a morte, a tristeza, a angústia, a falta de algo de novo ali dentro, aquele vale ele começa a criar vida sobre aqueles ossos. Ele começa a criar músculos, tendões, ligamentos, pele, nervos. E então ele olha aquele vale de ossos, que já não é mais um vale de ossos, porém a palavra de Deus, ela não diz por quanto tempo ele orou. Porém a palavra do Senhor, ela não diz quanto tempo eu devo orar, ou você deve orar. Porém ela diz: clame em nome do Senhor Jesus. Porque o tempo não é meu nem teu, o tempo é do Senhor. Não sou eu que vou decretar a vitória da tua vida, nem você mesmo. Porque não se coloca Deus contra a parede. Deus trabalha do jeito dele, da hora dele, no momento dele. Porque a honra e a glória é dele. Então a palavra diz: glorifique, ore, interceda em nome do Senhor. Mas então o servo do Senhor, ele olha e ele já não vê mais os ossos, mas ele vê um corpo, uma estrutura física, mas porém sem vida. Quantos nos dias de hoje estão orando de qualquer maneira? Quantos servos de Deus nos dias de hoje já não tem mais a vida que a palavra de Deus diz, a vida de abundância, o Espírito Santo, a presença de Deus? Entra na igreja de qualquer maneira, sai da igreja de qualquer maneira, vem para cá, vem para o campo, vem para a escola dominical de qualquer maneira, sai da escola dominical de qualquer maneira, vai para o culto de qualquer maneira, vai para o culto de qualquer maneira, e não recebe a bênção, e aí não recebe a bênção, e fica se perguntando: até quando? Até quando nós vamos tomar uma atitude de servo do Senhor e crer no meu ou crer no teu milagre? Será que eu vou dar mais atenção àquilo que o mundo tenta colocar sobre a minha casa e sobre a minha família, ou aquilo que Deus tenta me ensinar? Salmo de número 23. A presença de Deus, ela nos separa.
ela nos separa da solidão, ela nos traz então o refrigério, e ela nos garante uma vida eterna. Davi, quando ele tomou a atitude de tomar em suas mãos aquele cajado, Davi, quando ele tomou a atitude de tomar em suas mãos então a autoridade que Deus colocou sobre ele, e ele então profetizar em nome do Senhor dos Exércitos, e então dar liberdade para que Deus viesse trabalhar sobre aquele lugar e sobre aquela diversidade. O texto nos diz que Davi então sobre o ribeiro. Um ribeiro, meus queridos amados irmãos, é um rio de águas correntes, um rio pequeno. E o texto nos diz que Davi, ele pega 5 pedrinhas. Para pegar as 5 pedrinhas, Davi tem que se abaixar. Tem que se abaixar. E aqui tem um mistério. Enquanto o crente não se abaixar e não se humilhar na presença de Deus, e não tirar da sua vida, desse ribeiro que você está passando, aquilo que você necessita para a edificação da tua casa, Deus não vai operar. Essas 5 pedrinhas eu podia botar a pedra da fé, eu podia chamar a pedra do jejum, eu podia chamar a pedra da oração, eu podia chamar a pedra da sabedoria, e eu podia chamar a pedra da presença do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a minha casa, porque a minha casa e a tua casa tem que estar edificada sobre a rocha. Quando vier o vento, a tua casa e a minha não vai abalar. Quando vier a tempestade, a tua casa e a minha não vai abalar. Mas se eu edificar a minha casa sobre a areia, a água vem e leva a areia, e a minha casa cai. E aí eu vim para a igreja dizer que o profeta não era profeta, que a palavra de Deus não se cumpre, que todo mundo recebe menos eu. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia não é a mulher, a mulher somos todos nós. Nós edificamos a nossa casa espiritual. Nós edificamos a nossa casa espiritual. Nós temos que começar a ver as coisas não mais com os olhos limitados que nós temos, mas nós temos que começar a ver as coisas com os olhos espirituais. Não ver somente o obstáculo. Davi não olhou somente o gigante. Davi era servo de Deus. Eu não preciso de uma espada qualquer. Eu não preciso de uma armadura qualquer. Eu sou revestido com outra armadura. Eu sou revestido com a presença do Espírito Santo. Eu não preciso de uma espada, porque eu vou levantar a mão e eu vou clamar em nome do Senhor Jesus, e com a pedra da fé que eu tenho sobre a minha casa, o diabo vai cair por terra. Com a fé que eu tenho sobre a minha casa, o inimigo vai bater em retirada. Com a fé que eu tenho na presença de Deus sobre a minha vida e sobre a minha casa, o inimigo vai se afastar do meu trabalho. O inimigo vai ver que eu tenho uma marca, a marca do Espírito Santo, da presença de Deus. O inimigo vai ver que eu tenho um propósito. Deus tem um propósito na minha vida. O inimigo vai ver que eu tenho uma aliança com Deus e que essa aliança não será quebrantada, porque Deus é maior que o inimigo. E aí não me interessa para o inimigo que esteja rodando a minha casa, porque eu creio num Deus que é maior que todos. Eu creio num Deus que é o maior e o melhor de todos. Eu creio no Deus de Isaac. Eu creio no Deus de Jacó. Eu creio no Deus de Moisés. E você crê no mesmo Deus que eu creio. Se nós cremos no mesmo Deus que Isaac, que Moisés e que Jacó, então por que damos ouvido ao que anda aí na rua? É só crer. É só crer. Versículo de número 49. Com apenas uma pedra, Davi meteu a mão numa forja e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e esta encravou-lhe na testa, e ele caiu no rosto em terra. Deus só quer de nós uma coisa. Deus só quer de nós uma coisa: a simplicidade. Deus só quer de nós uma coisa. Poderíamos chamá-la de fidelidade. Deus só quer de nós uma coisa. Poderíamos dar outro nome a essa coisa: intimidade. A palavra do Senhor nos diz que certa mulher vivia 12 anos com uma doença, com um fluxo de sangue. E essa mulher procurou vários homens,
vários médicos, vários curandeiros, vários adivinhadores, gastou todo o dinheiro que tinha. Mas ela ouviu na vida dela algo que poderia mudar a história da vida dela. Ela ouviu falar de um Jesus que aonde ele passava, a bênção vinha junto. Que aonde ele estava presente, o Espírito Santo de Deus ali ia transformando. Que aonde ele passava, a dor ficava para trás e a alegria, a saúde, tudo ia transformando. Porque ele ia levando o Espírito Santo, ele ia levando a presença do Pai, ele ia transformando. E essa mulher tomou 3 atitudes na vida dela. A primeira foi de ouvir. Essa eu e você tomamos, porque nós ouvimos. A segunda atitude que ela tomou na vida dela: bem-aventurado, feliz é aquele que ouve, mas bem-aventurado é aquele que crê. E ela não só ouviu, mas ela começou a crer naquilo com fé do que poderia acontecer. Porque a fé não é algo que a gente vê e nem algo que a gente toca, mas fé é algo que a gente sente. Você sente a fé, o Espírito Santo na tua vida? Você consegue enxergar a presença de Deus na tua casa com os teus olhos espirituais? Você ainda consegue enxergar Deus sobre a vida do teu filho ou da tua filha, no teu casamento, no teu ministério? Você ainda conversa com Deus na tua casa? Você ainda dá liberdade para o Espírito Santo trabalhar no seio da tua família? A palavra de Deus, ela nos diz assim, no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Você tem aberto a porta da tua casa para Deus, ou para as coisas que o inimigo tenta colocar aí fora? Para quem é que tu tem colocado dentro da tua casa, do aconchego do teu lar, perante a tua família, a tua vida? O que é que nós temos colocado dentro da nossa casa? Eliseu diz à mulher: entra tu e os teus para dentro da tua casa e fecha a porta. Fecha a porta. O que Deus tem para ti é para ti, não é para os outros. O que Deus quer fazer na tua vida não é para os outros, é para ti. Mas tem um segredo: é você e Deus. Comunhão, intimidade. E no momento que aquela mulher então tomou a atitude de ter uma comunhão e uma intimidade maior com a presença de Deus, mesmo sem conseguir ficar de pé, ela começa a engatinhar, ela começa a se arrastar. Quando a palavra de Deus fala que ela se arrasta, a palavra de Deus quer dizer para mim e para você: não foi fácil. Não foi fácil. Foi difícil para ela sair de onde ela estava e chegar até perante a multidão. Quantas vezes você tem chegado perante a multidão e tem dito assim: ah, não dá. Não dá, como é que eu vou chegar ali? Tem uma multidão que me separa da presença de Deus. Não dá, o obstáculo é muito grande. É muita coisa, não dá para mim, eu não tenho mais força. Mas essa mulher, ela não olhou para o obstáculo. Ela não olhou para a multidão. Ela ouviu falar do que Jesus fazia, ela creu que verdadeiramente na vida dela algo iria mudar, e ela não olhou para aquilo que tudo que estava à sua volta, porque a multidão tocava Jesus de qualquer maneira. Muitos nos dias de hoje tocam a Jesus de qualquer maneira, mas nós temos que tocar Jesus com intimidade, com virtude. Aleluia. E perante aquela multidão, de repente alguém tocou. E Jesus disse: alguém tocou. Mas não foi de qualquer jeito. Eu senti sair virtude de dentro de mim. Aleluia. Será que nas minhas orações Deus sente sair virtude? Será que naquilo que eu estou plantando para colher no dia de amanhã, Deus sente que eu planto com virtude? Deus sente que eu planto com verdade? Será que eu ando com uma vida de verdade na presença de Deus? Ou será que eu estou usando uma capa que alguém me deu para dizer que sou servo do Senhor na casa de Deus, e na segunda-feira eu já adoro outras coisas, eu já corro atrás de outros deuses? Mas a palavra do Senhor, ela nos diz e nos ensina que não se pode agradar a dois senhores, porque nós vamos agradar a um e vamos desagradar a outro. Qual Deus, qual Senhor nós temos agradado a nossa vida? Versículo número 50. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou e o matou, e cortando-lhe com ela na cabeça. Vendo os outros filisteus que ele era morto, o seu herói
fugiram. Aqui tem um mistério. Talvez na tua vida espiritual, talvez no teu trabalho, talvez na tua família, outros venham dizer: acabou, não dá mais, não tem mais, na tua vida tudo acabou. Deus me traz aqui para dizer para você uma coisa. Se estão dizendo que na tua vida acabou, se estão fazendo alguma coisa para você parar, se estão pagando o adivinhador para tentar destruir o Deus na tua vida, se estão fazendo mandinga, se estão fazendo macumba, se estão preparando cilada, é com essa mesma cilada que eles vão ver você crescer e eles sair, porque Deus não permite que ninguém toque nos céus. Deus manda dizer que você nessa noite, não te preocupa com o que dizem ou com o que façam, mas se preocupe somente em ter uma intimidade com o Senhor. Fica de pé, meus amigos. Romanos 16, 20. Deus esmagará o diabo, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Amém. Os irmãos que têm o envelopezinho da campanha, levante o seu envelope. Versículo de número 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o teu coração. Olhe para o teu irmão e diga nesta noite: não desfaleça o teu coração. Não se preocupe com aquilo que alguém tenta colocar sobre a tua casa. Não se preocupe como é que anda a tua vida. Se você está passando pelo vale da enfermidade, não se preocupe com que vale você esteja passando, se é o financeiro, se é o espiritual. Deus me traz aqui para dizer uma simples palavra para você: fé. Fé. Porque a fé é aquilo que nos separa. A fé é aquilo que nos separa, não para o mundo, mas para a presença do Todo-Poderoso, do Senhor, do Deus de Israel, do Senhor da tribo do rei Israel, daquele do Deus que eu e você servimos, daquele que tudo pode e tudo faz, dos deuses. É esse Deus que Deus me traz aqui. É com essa palavra, a fé sobre a minha e sobre a tua casa, porque a fé edifica a minha casa e a tua, e é com essa fé que Deus me traz aqui, crendo na vitória, crendo na transformação. Seja qual for o teu problema, apenas busque ter uma intimidade com Deus. Deus apenas quer que nós tenhamos então algo que nos ligue para com a presença dele, mas não de qualquer jeito, algo que seja verdadeiro, porque a palavra de Deus ela é luz, a palavra de Deus ela nos traz vida e vida com abundância. Mas para que essa vida chegue a minha ou a tua casa, nós devemos de ter essa intimidade, nós temos que ter este contato. A Bíblia diz: cuida da tua coroa para que ninguém venha e a roube. A coroa da vida, a presença do Espírito Santo. Levanta o teu envelopezinho da vitória nesta noite, levanta o teu envelope, porque o inimigo não vai mais desfalecer o teu coração, o inimigo não vai mais se abater sobre a tua casa, o inimigo não vai mais causar dúvida sobre a tua vida, porque no momento em que o inimigo tentar se aproximar do teu ministério, do teu emprego, da tua família, você vai começar a clamar e orar, não no nome do Deus qualquer, mas no Deus dos deuses. Você vai começar a clamar em nome do Senhor dos exércitos, e seja aquilo que vier sobre a tua casa, vai ser quebrantado e jogado por terra, em nome do Senhor Jesus. E aquilo que fazem por ti lá fora, para ver a tua desgraça, para ver o teu sofrimento, para ver a tua tristeza, isso vai vir porque Deus vai permitir, mas não pela morte, mas para que a presença de Deus seja glorificada na tua casa e na tua vida, em nome do Senhor. E assim então oramos. Senhor amado Deus e Pai, nos colocamos, Senhor Deus e Pai, nesta noite, nesse culto de vitória, Senhor, para que o Senhor Deus venha abençoar, para que o Senhor Deus venha então, Senhor, salvar, para que o Senhor Deus venha então, Senhor Deus e Pai, a resgatar aquilo que muitas das vezes, Senhor, nós permitimos que escorra como areia do deserto perante as nossas mãos, mas nesta noite, Senhor, nós nos colocamos perante a tua casa, perante a tua presença, para tomar posse, Senhor, da nossa vitória, para colocar então por terra, Senhor, a semente da destruição, para colocar